Olha, um consultor americano disse uma frase fantástica nesse sentido. Você botar um bom sistema de som nas mãos de um operador jovem, por exemplo, sem um decibelímetro, é a mesma coisa que você dá um carrão na mão de um adolescente em que o velocímetro esteja quebrado. O cara vai embora, não tem a mínima consciência do perigo que ele está correndo. Tá? Gente, o decibelímetro é um investimento muito pequeno frente a ele proteger. E outra, o decibelímetro, ele é um juiz imparcial. Ele não sabe se ele está medindo hip hop, se está medindo música de órgão, né? Aquela coisa que o membro chega, tá muito alto, só porque o som foi um rockinho que tocou no final do louvor, e aquela pessoa não gosta de rock dentro da igreja, né? Ele é totalmente imparcial. Não, meu irmão, pode deixar que eu estou aqui de olho no meu decibelímetro, e ele estava no mesmo volume, fala volume, né, para esse aí, o mesmo volume que estava o prelúdio do órgão no início do culto, tá bom? Então, decibelímetro é uma ótima nesse sentido também, totalmente imparcial quanto a estilos musicais. Ok, estamos falando de decibéis, e para quem não tem intimidade, ou pelo menos o mínimo conhecimento deles, vamos abrir aqui. Voltando então à questão da pressão sonora, gente, observe esse pneu de bicicleta. Quem já encheu o pneu de bicicleta aqui? Vocês sabem que às vezes, frequentemente, a pressão de um pneuzinho desses, né, era 50, na época que eu andava de bicicleta era 50 libras, 55 libras. Pô, daí ia botar no meu fusquinha era só 20, 30. Eu falei, caramba, como é que aguenta? Mas a verdade é que, por ser uma área menor, a gente consegue uma pressão maior com menos ar, tá? No caso do pneuzão, uma pressão menor com mais ar. Muito bem, vamos pegar uma sala aqui, pensando na questão de volume, tá? Das dimensões dela. Para a gente encher essa sala, a gente precisa de uma pressão sonora X, por causa das dimensões dela. Se nós tivermos uma sala com o dobro das dimensões, ou o dobro do volume, a gente precisa de um sistema de som maior para manter o mesmo nível de pressão sonora. Tranquilo? Ok. Isso a gente vê no dia a dia. Por exemplo, nesse pequeno sistema de som aqui, para um ginásio. Vamos olhar metade dele. Tá? Nós temos múltiplas caixas, por quê? Necessárias para gerar aquela pressão sonora. Ok? Vamos um outro exemplo. Outro ambiente aqui. Nós temos aí, veja que o tipo do ambiente é diferente. A gente tem uma orquestra aí embaixo, então entende-se que a acústica do ambiente já proporciona uma certa amplificação natural. Ainda assim, para avisos, para filmes, para shows que não sejam com a orquestra, o que nós temos aí? Temos também um cluster de caixas não tão grandes quanto aqueles do ginásio, porque provavelmente o povo seria menos, né? Outro ambiente, vejam que esse é um ambiente já menor, tá? E também, proporcionalmente, nós temos menos caixas de som para cobrir um outro ambiente, ou seja, o tamanho do sistema de som precisa ser compatível. Agora eu vou colocar uma questão aqui, que é muito importante, porque parece que nesse país é comum a ideia de que som é que nem comida por quilo, ou seja, quanto mais caixas, melhor o som. Quando, na verdade, em muitos círculos, vale a máxima de que em áudio, menos é igual a mais. Ou seja, explicando, menos em quantidade equivale a mais em qualidade. Ok? E o som, na verdade, ele não é muito intuitivo. Por exemplo, na iluminação, cara, está meio escuro. Então a gente pega essa lâmpada, soma mais lâmpada e, de repente, você tem mais luz. Fantástico, né? Mas no som nem sempre é assim, infelizmente. Se fosse mais intuitivo, quem sabe a gente não tivesse tanta dor de cabeça, quanto tem em muitas igrejas. No som, você tem uma caixa, você pega e bota uma outra caixa, aleatoriamente, sem pensar, sem calcular, sem analisar cobertura e posição, cara, ao invés de mais som, você provavelmente vai ter mais ruído, menor inteligibilidade. Ok, quanto à pressão sonora, é muito importante esse conceito. 110 decibéis, conforme diz Pat Brown, um dos caras que mais ensina som a nível internacional, é o momento de você deixar o ambiente, porque você está tranquilamente detonando o seu sistema auditivo. Agora sim a gente tem os decibéis, tá? Veja que uma conversa normal,
vai acontecer algo em torno de 70 decibéis. Ok? Aspirador de pó, dependendo da marca e modelo, já sobe um pouco. Concerto de rock já passou, extrapolou 110. Um som em... Oi? Lá. Aqui é 115. Obrigado, Aldo. Ele tem vivência disso. Aqui, então, ele pode falar de experiência. Tá? Gente, coisas muito altas. Tá? E infelizmente, o que a gente está notando cada vez mais nas igrejas é uma dependência de som alto. De novo, é gostoso? Na hora parece gostoso. E se você não tem um camarada desses para nortear o que você está fazendo, frequentemente o som não vai distorcer. Você pode empurrar. Exemplos como o do Davi Fernandes, né? Como é que ele falou? Ou foi você? Não, foi o Davi, né? 105 dentro da casa dele. Imagina o que estava nos pobres irmãos que estavam dentro daquele ambiente. Tá? Dano auditivo, com certeza. Gente, aqui tem um mapa, tá? Observem que acima dos 100 dBs aqui, a coisa começa a ficar muito preocupante. Acima de 105, você tem menos de 15 minutos antes de começar a ocorrer dano auditivo, tá? E aí vem a surdez. Por quê? A perda auditiva por dano ao sistema neurosensorial não tem medicina que cure. É uma coisa irreversível. Daqui a pouquinho. Não, esse é só a primeira. Cara, é um negócio assim irreversível. Vamos ver, a gente está falando de dB, deixa eu só dar um exemplo para vocês. O que seria decibéis? Porque às vezes a gente está falando de uma coisa que não se tem noção o que é uma grandeza de dB, já que muita gente, ou pouca gente tem o decibelímetro. Essa é a nossa referência, 0 dB. Ok? Vamos tirar 1 dB. Quase não vai dar para notar. Dependendo da posição que você está aí, quem sabe você notou uma ligeira baixa, mas assim... ...3 dB. A maioria já percebe essa diferença. Menos 6. Então, em 6 dB a gente já tem uma diferença significativa. Ok, essa questão do volume é muito preocupante, principalmente na maioria das igrejas de médio, pequeno porte, por causa dos retornos. Tá? Normalmente, você vai ter um cara pedindo mais retorno, mais retorno. Vocês nunca viram isso, né? Isso só acontece lá em Campinas, né?